Boa tarde. Agradeço ao Conselho Regional o convite e a todos vocês pela vossa presença e à Leonor também. Muito obrigada. Se quiser passar a sua tecla para baixo. Bem, vim aqui falar-vos um bocadinho sobre quais é que são os impactos do RGPD nos recursos humanos das empresas. E queria, no fundo, falar um bocadinho e ir de encontro às vossas necessidades, ou seja, dizer-vos aquilo que é a minha prática, aquilo que têm sido, de facto, as dúvidas que se têm colocado a nível nesta matéria. Bem, em primeiro lugar, e passando de imediato ao que nos trouxe aqui, falo dos princípios que estão subjacentes e que estão plasmados no RGPD. Em primeiro lugar, o princípio da licitude, e já vamos analisar o princípio da licitude no que respeita, de facto, à gestão de dados no contexto laboral. Também vos falo na limitação das finalidades, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a entidade empregadora apenas pode tratar os dados para determinadas finalidades, as necessárias para o tratamento dos dados. Está a aparecer Portanto, estava eu a dizer, relativamente às finalidades, e as finalidades, o tratamento é sempre aquele que é necessário a uma determinada finalidade. Ou seja, quando nós recolhemos a data de nascimento de um trabalhador para fazer o seu processo e redigir o seu contrato, não podemos utilizá-la depois para lhe desejar um feliz aniversário ou para outras finalidades diferentes. Portanto, os dados são sempre recolhidos para uma finalidade específica e determinada e depois teremos que analisar se os podemos utilizar para outras finalidades. Depois, o princípio da minimização dos dados, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que deverão ser criados perfis de acesso e no que respeita aos dados de recursos humanos, de facto, há que limitar o acesso aos dados mais sensíveis, como por exemplo aos dados de saúde, a ficha de aptidão médica, à filiação sindical. Portanto, há que criar perfis específicos, de acesso específicos aos dados relacionados com o trabalhador, pela especial sensibilidade desses dados. O princípio da exaptidão, ou seja, que os dados devem ser corrigidos, portanto, que caberá à entidade empregadora desenvolver mecanismos de correção periódica de dados. E, finalmente, o princípio da limitação e da conservação. Ou seja, deverão ser também criados processos de apagamento de dados para que os dados apenas sejam conservados pelo tempo que são necessários a uma determinada finalidade. E, portanto, quando nós vemos as finalidades, e também já vamos ver, vemos que há prazos diferentes. Portanto, na medicina no trabalho podemos ter prazos de conservação de 40 anos, caso estejam em causa determinados dados genéticos, ou podemos ter outro tipo de prazos, como, por exemplo, os prazos para guardar fecheiros de recrutamento, notas de entrevista, que é de 5 anos. Culminamos na responsabilidade proativa, ou seja, o que é que este regulamento nos diz? Diz que caberá à entidade empregadora cumprir e, mais do que isso, garantir que cumpre, ou seja, demonstrar o cumprimento das normas. E isso leva-nos a um auxílio que o regulamento nos deu. O que é que o regulamento nos disse? Disse que nós tínhamos que fazer o registro de atividades de tratamento. Ou seja, que devíamos manter um inventário de todas as atividades de tratamento que são feitas pelas empresas, em que se indicam quais é que são as categorias de dados, quais é que são as atividades de tratamento, quais os prazos de conservação de dados, a quem os dados são transmitidos e outras categorias. Ou seja, e esta obrigação de registro de atividades de tratamento, à partida, o regulamento o que nos diz é que seria mais de 250 trabalhadores, mas depois diz-nos ou que o tratamento implique risco para os direitos e liberdades, ou que não seja ocasional, ou abranja dados especialmente protegidos. E já vamos ver que, na prática, todas as empresas, e até para elas próprias, para depois demonstrarem à CNPD, se houver um raid, que de facto cumprem o tratamento dos dados, deverão manter um registro de atividades de tratamento. Bem, aqui começam um bocadinho os problemas. E porquê? Porque nós, para fazermos um registro de atividades e tratamento, temos que identificar as finalidades.
e temos que identificar as bases legais, ou seja, porque é que eu posso tratar dados pessoais. Apenas uma ressalva, não estamos a falar apenas de dados de trabalhadores, também estamos a falar de dados de colaboradores externos, trabalhadores independentes, de candidatos e de dependentes ou beneficiários, ou seja, não são apenas dados de trabalhadores, mas destas categorias de titulares dos dados. E então, vamos lá ver quando é que nós podemos tratar dados. Eu penso que isto também já aqui terá sido debatido durante a manhã, mas podemos tratar dados de trabalhadores, em primeiro lugar, quando obtivermos o seu consentimento, e já vamos a ver as condições particulares do consentimento dos trabalhadores, quando o seu tratamento for necessário para a execução de um contrato ou de diligências pré-contratuais, quando o tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal e quando é que o tratamento é necessário para o efeito de interesses legítimos prosseguidos pela entidade empregadora e desde que tal não prejudique os direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados. Eu vou dar exemplos práticos depois. Queria apenas enquadrar um bocadinho e dizer-vos que as anteriores bases legais de que eu falei são para tratar dados, os vulgos dados pessoais normais, digamos assim. Ou seja, no fundo, todos aqueles dados que não se revestem de especial sensibilidade. Porque quando estão em causa dados sensíveis, ou como o RGPD nos diz, especialmente protegidos, e são eles aqueles que revelam origem racial, étnica, opiniões políticas, filiação sindical, dados genéticos, ou seja, no fundo aqui ambiente laboral, aquilo que nos interessa são o quê? Dados de saúde, dados de filiação sindical e dados genéticos, biométricos, eventualmente genéticos. E, portanto, são estes dados que, por revestirem uma sensibilidade maior, o legislador europeu decidiu protegê-los de uma maneira diferente. E disse que estes dados só poderiam ser tratados pela entidade empregadora quando obtivessem o consentimento explícito do titular para uma ou mais finalidades específicas, quando o tratamento for necessário para a entidade ou o titular exercer os seus direitos ou cumprir as suas obrigações legais em matéria laboral, segurança social e proteção social, e quando o tratamento seja necessário para efeitos de medicina preventiva, diagnóstico médico, a avaliação da capacidade de trabalho e proteção na ação social. E também, obviamente, quando o tratamento for necessário para que possamos declarar, exercer ou defender direitos num processo judicial, e se habilita-me a mim, entidade empregadora, enviar dados de saúde para um advogado para que ele, de facto, faça, no decurso de um processo de contencioso. Ou seja, no fundo, são estes os fundamentos legais com que se podem tratar dados sensíveis, dados especialmente protegidos. Outra das normas com relevância em sede de RGPD e em sede laboral é o dado de condenações ou infrações penais, que no nosso caso, no fundo, é o registro criminal. Quando é que nós podemos tratar o registro criminal? Quando houver uma autorização legal. O que é que isto quer dizer? É que só podem manter e recolher certidões do registro criminal quando essa função ou esse cargo esteja listado na lista que há para o efeito e que resulta da lei. Portanto, estes são, no fundo, os fundamentos que nós, em contexto laboral, os principais fundamentos, porque há outros, há o tratamento ser necessário para proteger interesses vitais, mas que não nos interessam aqui. Estes são, de facto, os fundamentos que nós podemos utilizar quando estamos a fazer esse registro de atividades do tratamento e a mapear, no fundo, as atividades de processamento das empresas que nós podemos utilizar para justificar esse tratamento. Em relação ao consentimento, há limitações no âmbito laboral. E porquê? Porque nestes requisitos todos há um que é a liberdade, ou seja, o consentimento tem que ser livre. O consentimento vai ser daqui a pouco, penso eu, vai haver também uma palestra sobre o tema, portanto eu não me vou debruçar sobre as características do consentimento, apenas relativamente ao consentimento ter que ser livre. O que quer dizer, no fundo, que não pode ser encoberto no contrato de trabalho, ou seja, o trabalhador não pode consentir todo e depois ou assina ou não assina o contrato de trabalho. Portanto, temos que ver
desta forma, ou seja, não poderá estar incluído dentro do contrato de trabalho, tem que ser um consentimento autónomo, livre. Mas levanta-nos ainda outra questão, é uma questão de fundo, que tem a ver que o considerando 43 nos diz que o consentimento não deve constituir fundamento jurídico válido para o tratamento de dados pessoais em casos específicos em que exista um desequilíbrio manifesto. E é óbvio que numa relação laboral, todos já sabemos, que existe um desequilíbrio manifesto entre o trabalhador e o empregado. E por isso, deverá-se entender que só quando esse consentimento for livre é que poderá ser válido. E então, o artigo 28 da proposta, embora com uma redação um bocadinho controversa, digamos assim, diz-nos que o consentimento do trabalhador não constitui requisito de legitimidade de tratamento dos seus dados pessoais se do tratamento resultar uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador. Entendo, mas isto é uma opinião pessoal e vamos esperar pela versão final da lei, que, de facto, o que o legislador quis aqui foi optar um bocadinho pela proposta de lei, que depois é a lei alemã, e que disse que o consentimento presume-se livre quando, do tratamento dos dados pessoais, resulte uma vantagem jurídica ou económica para o trabalhador. Porquê? Porque aí nós sabemos que o consentimento é livre. Ou seja, quando eu quero, por exemplo, fazer um seguro de vida para os meus trabalhadores, há aqui uma vantagem jurídica e económica para o trabalhador. Quando eu quero inscrevê-lo, por exemplo, num ginásio e transmitir os seus dados para o ginásio, há uma vantagem. Portanto, o consentimento aqui é livre. Obviamente, se eu quero tratar dados biométricos do trabalhador, eu não posso pedir ao trabalhador para me consentir que se tratem dados biométricos. Portanto, há aqui, de facto, a necessidade de haver uma liberdade. Vamos aos exemplos práticos. Um bocadinho para vos ajudar no dia-a-dia e aos vossos clientes para saberem como é que hão de endereçar estas questões. Bem, gestão de recursos humanos é uma finalidade. Nesta gestão de recursos humanos, e nós tratamos dados para a gestão de recursos humanos, e podemos basear-nos numa obrigação legal. Por exemplo, quando tratamos o dado da filiação sindical, porque somos obrigados por lei a fazer o pagamento de cotizações. Quando tratamos dados de registro criminal, porque a lei nos obriga a isso. Se temos uma empresa de transporte de menores, por exemplo, comunicamos dados à Segurança Social ou à AT, porque a legislação nos obriga a isso. Portanto, aqui já temos gestão de recursos humanos, em que nós, para subfinalidades, temos bases diferentes. Podemos ter a obrigação legal, podemos ter, obviamente, o tratamento, os dados que são recolhidos inicialmente e que, no fundo, o tratamento é necessário para a execução do contrato, portanto, é com esta base legal que nós tratamos esses dados, e depois podemos ter também, quando é baseado em consentimento, que foi os exemplos que eu já dei, e quando o tratamento é necessário para efeito de interesses legítimos do empregador. E, de facto, no fundo, estes interesses legítimos cabe tudo aquilo que não cabe nas outras bases legais. E nós temos aqui, é fácil, no fundo, mapear ou inventariar o processamento de dados para recursos humanos. E porquê? Porque, na maioria das vezes, ou decorre de uma obrigação legal, ou decorre, de facto, da gestão da relação contratual. Ou seja, é fácil, e se não decorre, poderá caber um interesse legítimo, mas tem que ser um interesse legítimo da entidade empregadora e desde que não prejudique os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores. Se optamos pelo consentimento, já sabemos, o consentimento tem que ser livre. Portanto, temos que garantir que são dada, em primeiro lugar, que é dada ao trabalhador a possibilidade de não aceitar e que é dado, caso se resulte da lei, caso seja esta interpretação, uma vantagem económica ou jurídica desse tratamento. Bem, passemos a outras finalidades. Medicina no trabalho, sanções disciplinares. Bem, aqui é óbvio, o tratamento é necessário para o cumprimento de uma obrigação legal prevista no Código de Trabalho. Dados biométricos. Há aqui o exercício de um direito previsto por lei em matéria laboral, nos termos do artigo 18 e também da lei de implementação. Nós, nos dados biométricos, tínhamos de facto um problema, ou seja, a CNPD considerava que o tratamento de dados biométricos era feito com base no interesse legítimo. Não é? Mas se nos lembrarmos do slide anterior, vimos que o interesse legítimo não é base de tratamento de dados sensíveis. Portanto, nós tínhamos que aqui, então como é que nós fazemos? Tem que resultar de uma obrigação legal, portanto tem que estar previsto na lei que nós podemos tratar dados biométricos para controle da assiduidade e para controle de acesso às instalações. E no fundo foi isso que a legislação de implementação fez. E
fez e previu que o tratamento dos dados biométricos neste âmbito. Chama a atenção também que há determinados tipos de dados, de tratamento de dados em contexto laboral, que obrigam uma coisa que é um PIA, um Privacy Impact Assessment, ou um estudo de impacto na privacidade, que nós vamos analisar, tendo o registro de atividades de tratamento, vamos analisar e ver qual é o impacto que esse tratamento tem nos empregados, nos trabalhadores e nos restantes titulares dos dados. E, de facto, neste caso, no caso dos dados biométricos e também no caso da videovigilância, é necessário também, nos casos de linhas de ética, whistleblowing, é necessário conduzir um PIA para nós garantirmos que, de facto, os tratamentos são efetuados dentro dos limites legais. Uso dos meios da empresa, monitorização pela entidade patronal. Bem, neste caso, a base do tratamento é o interesse legítimo da empresa, porque a empresa tem, de facto, um interesse legítimo em que os seus meios empresariais sejam usados de forma que não haja abusos do trabalhador, mas também que sejam usados em segurança, ou seja, deverá monitorizar, até estabelecer ações preventivas, limitando o uso de determinados sites, o acesso a determinados sites, limitando o envio de determinados e-mails, portanto, a monitorização dessa atividade do trabalhador deverá ser feita com base no interesse legítimo. Também aqui é necessário conduzir um estudo de impacto na privacidade. Obviamente, se as empresas já tiverem autorizações da CNPD neste sentido, o estudo de impacto está feito. Porque, no fundo, aquilo não é mais do que um estudo de impacto, as autorizações que estão emitidas pela CNPD. E o que é que eu vos aconselho? Neste caminho, e se quiserem enverdar por esse caminho, é ir à CNPD. Vejam as deliberações, há muitas deliberações, há uma parte do site da CNPD que tem deliberações em matéria laboral, em que são guidelines, e depois há outra parte que se chama registro público, em que vocês, se quiserem entender melhor, e os exemplos que eu dou aqui não são taxativos, que se quiserem entender melhor, podem pesquisar por palavra, que vos dá os registros, e se vocês lerem os registros, vão lá ver quais é que são os prazos de tratamento dos dados, quais é que são as finalidades, se podem fazer ou não as sessões. De facto, isso é uma ferramenta muito, muito boa para vocês e que podem utilizar, porque isto são princípios, a maior parte do RGPD são princípios e a interpretação da CNPD não vai mudar, só muda nestas circunstâncias, por exemplo, no facto da biometria ter sido considerado, os dados biométricos terem sido considerados dados sensíveis. E por último, outro exemplo, mas de muitos, ou seja, não estou aqui a querer ser exaustiva, o recrutamento e seleção, a base legal é o consentimento, obviamente, e as questões que nos põem e as candidaturas espontâneas, ou seja, que não há nenhuma informação prévia, equivalem a um consentimento? Não equivalem. Porquê? Porque antes, e o consentimento tem que ser um consentimento informado, ou seja, as pessoas têm que saber como é que os dados serão tratados. Portanto, deverá ser criado todo um procedimento em que se informa o candidato, da forma como os dados irão ser tratados, para que finalidades, portanto, toda essa informação para obter o consentimento informado. Qual é que é a minha sugestão neste caso? É criar uma maneira de, através da web, o candidato poder fazer o upload do seu currículo e ter a informação no momento em que faz o upload, sabendo que quando fizer o upload, esse equivale a um consentimento, porque já se lhe deu a informação. Se ele manda os currículos por e-mail, responde-se, lhes diz, olha, de facto, nós não estamos a aceitar candidaturas assim, submetam-nos através da web. Portanto, isto é, de facto, uma sugestão que eu faço. Outra das questões que se coloca e colocam muitas vezes é o que é que eu faço aos currículos que tenho na minha base de dados. De facto, é assim, se de facto houve um envio dos currículos, poderá obviamente ser enviada uma comunicação escrita, pedindo o consentimento, informando como os dados são tratados. Se não se obteve a confirmação durante um X período de tempo, deverão obviamente esses dados ser totalmente eliminados. Portanto, e isto até obviamente ao 25 de maio de 2018. Finalmente, relativamente a outra questão, e estou a finalizar, não sei se já estou em cima do prazo, se os RHs, os departamentos de recursos humanos, então nós agora vamos ficar impedidos de falar com as pessoas? Não vão. Desde que os façam pelos meios próprios, ou seja, desde que utilizem, por exemplo, o LinkedIn. Porquê? Porque o titular dos dados, já há uma expectativa do titular dos dados em ser contactado para efeitos de recrutamento. Portanto, poderão fazê-lo. Obviamente, terão que o informar, quando o fizerem, como é que os dados dele vão ser tratados.
Ok? Portanto, basicamente, era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigada.